Bem-vindos ao Startup Cast. Comigo, Lilian Primo, e meu amigo Pex Diniz. Aqui nesse podcast, onde a gente sempre fala sobre empreendedorismo, sobre startups e trazemos convidados especiais que estão aqui para desafiar você a se desenvolver e a crescer. E comigo hoje tem o Márcio Teshima, que é um amigo de longa data, que é um cara assim, empreendedor, investidor, visionário, conselheiro, empresário, que olha, eu tenho o prazer de apresentar aqui para vocês. Teshima, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz e agradecido aqui pela lembrança de ficar perto de vocês. A gente que agradece. Teshima, eu queria que você já contasse um pouco sobre você, contasse sobre a sua jornada de mais de 30 anos nesse mercado, envolvendo tecnologia, envolvendo empreendedorismo também, envolvendo o segmento empresarial, você muito ligado com as empresas, agora atuando mais ainda fortemente com o conselho. Conta um pouco sobre você, porque os empresários ali precisam saber. Claro. Vamos falar, o né? desafio, né, que a gente encontra nessa trajetória. Parece tudo fácil, né? Sim. Bom, eu tenho 35 anos de história já, né? Formação em tecnologia. Trabalhei mais de 20 anos em operações de empresas multinacionais, empresas grandes. Fui vice-presidente de operações, então quando a gente está em delivery, em operação, a gente sabe que tem que ter aquele jogo de cintura. Né? Então a gente sabe que a gente tem que fazer as coisas acontecer. Por quê? Porque alguém vendeu, a gente tem que entregar, senão não tem o recebimento. Né? Dentro desses anos também, eu tenho 12 anos em M&A, em fusão e aquisição, inclusive de empresas minhas que eu participei de criação. Até hoje já foram 4 startups que eu criei do zero e vendi. Já fiz os 4 exits e nesse caminho aí tem umas 12 startups que eu participei da formação. Né? Então é uma coisa bem legal a gente entender, criar e transformar e fazer uma entrega interessante para o mercado. Excelente. Pex, até para compartilhar com você um pouco, ele falou um pouco sobre M&A, né? Como é que a gente faz Emerging Marketing. Eu pego a empresa e levo ela para chegar até ter uma venda, né, Teshima? Exato. Alguém chegar e fazer uma compra de uma parte daquela empresa ou comprar ela pela sua completude toda, né? E eu vejo que nesse segmento tem muitos desafios. Eu, por exemplo, como investidora de startup, eu sempre penso, eu vou investir, vou colocar meu capital, vou colocar smart money, vou acompanhar a jornada dessa startup, mas eu quero que em algum momento ela seja vendida. Por quê? Eu quero ganhar em cima do valuation dessa startup. Ou seja, ela começou com 1 milhão de valuation, eu tenho um pedacinho dela, agora ela está valendo 30 e ela foi para um processo de M&A e está sendo vendida. E aí eu vou ter o ganho em cima do percentual correspondente. Quais são os desafios de M&A? O que você viu de mais difícil? Já que você fez de 12, porque 12 não é pouco não para esse cenário. Pois é. O desafio do M&A é igual a gente... Agora startup é uma coisa que a gente já fala há mais de 20 anos. Né? Então, mas lá atrás era um negócio que a gente começou a descobrir, começou a passar pelo processo, entender o que era, até entender que era um negócio repetitivo, escalável, que entregava um valor absoluto, né? Que entregava valor para alguém que fosse utilizar. Até a gente conhecer tudo isso, então a gente veio aprimorando um caminho, né? Não era uma coisa tão simples. Quando a gente fala de M&A, né, a gente tem que sempre olhar alguns pilares, né? Quando a gente está falando de capturar dinheiro de alguém e colocar para dentro do negócio, a gente precisa ter governança. A gente precisa ter as garantias de que quem vai pôr aquele dinheiro vai fazer aquilo prosperar. Porque todo mundo que entra num investimento quer o retorno desse investimento. Então, não é só a gente ir para o mercado, colocar alguma coisinha e ser, por exemplo, um startupeiro de palco. Sim. Que faz uma casca bonita e não consegue fazer uma entrega que depois aquele investimento ele vai para a água. Né? A gente ouviu falar no mercado de unicórnio, a gente ouviu falar de camelo, né? A gente ouviu falar de várias outras. Né? O importante é sempre a gente ter aquele critério de saber o que a gente escolher e aonde a gente vai colocar o nosso dinheiro. Então, quando a gente vai fazer uma aplicação financeira, a gente olha para o estabelecimento, né, o banco, o lugar de investimento, qual que é o histórico dele, qual que é a confiança que a gente tem nele. Numa startup é a mesma coisa. É muito difícil você apostar numa startup de alguém que não tem um histórico. Né? Por quê? Porque você não conhece o track record daquilo. Então é muito importante alguém que conhece alguém, né? Porque a startup indicada, geralmente ela tem um sobrenome. Qual é o primeiro sobrenome da startup? É o sobrenome do founder. Do founder. Né? Então,
é o founder que tem aquele sobrenome, que tem uma vida pregressa, né, que fez alguma coisa ou que é de confiança, que tem uma pegada muito forte, é que leva aquilo para a startup. Então, quando a gente vai falar em investimento, a gente olha esse tipo de coisa. É aquele negócio, a gente não olha só o cavalo, a gente olha o jockey. O jockey, Né? Quem é que está tocando o business e qual é a vontade dele para entregar aquela realização daquele business. Hoje a gente sabe que as pessoas aí, a informação tá trazendo novas possibilidades para todo mundo. Isso é muito bacana, porque hoje as pessoas, os brasileiros, eu vou dizer assim, estão crescendo na vontade deles, sim, de colocar seu projeto para acontecer. E hoje você tem aí mentoras como Lilian, que você pode chegar e ter acesso a Lilian, ele colocar dentro aí de um roteiro. Mas eu fico pensando, quando você começou, quais são as fontes que você bebiam? Porque eu estou tentando aqui trazer na minha cabeça quem eram as pessoas que falam de startup há essa quantidade de tempo atrás e não está me vindo ninguém. Quem foram suas fontes? A primeira, né, a fonte do empreendedor é ele mesmo. No começo, ele começa a procurar, ele pesquisa muita coisa. Ele vai atrás. Não existe uma regra de bolo. Então, às vezes a gente fala assim, ó, Lean Startup. Não, Lean Startup, a minha startup, ela começou antes do Lean Startup. Entendeu? Então, vários conceitos que vieram no mercado, a gente não conseguiu usufruir porque começou antes. Mas a gente vai pegando pessoas que já passaram por aquilo ou que estão naquilo e você vai se fortalecendo. Você vai perguntando como é. O nome startup, né, ele veio muito forte, ele deu uma banalizada, mas no começo era todo mundo que começava a empreender numa empresinha pequena, né, que tinha um foco de uma entrega digital, que tinha um foco de alguma coisa que pudesse ser... depois a gente descobriu que era o SaaS, né, que pudesse ter menos frição para uma compra em escala e tudo mais. Depois a gente descobriu que isso se chamava startup. Mas a gente já começava a criar produtos digitais para a massa utilizar. Então, tudo que a gente fazia, que usava a tecnologia como base, e a gente foi vendo quais eram os outros empresários que estavam passando pela mesma dor, a gente foi se plugando. Foi tirando dúvidas e foi começando a falar dessas mentorias entre nós. Por quê? Por exemplo, eu sou um cara muito forte de operação. Então, eu, dentro desse grupo, conseguia mentorar sobre operação, né? Team building. Poxa, eu tô com meus sócios agora, mas como é que eu faço para eles conversarem? A gente muitas vezes nem sabe, porque é difícil você ver uma startup, por exemplo, que tem irmãos trabalhando. Porque as competências, elas precisam ser somadas naquele negócio. Então, quem está mais próximo são amigos ou pessoas que se conhecem que têm uma certa competência complementar. Sim. Né? Então, tem um cara de vendas. A gente brinca dos 3 Hs, né? O hipster, o hustler e o hacker, né? Sim. Então, da startup. Uhum. Cada um com seu perfil. Um cara que deixa bonito, um cara que vende, um cara que produz, né? Quando a gente acha esses 3 perfis, né? Muitas vezes eles não têm, como eu disse, lembra? Eu falei da governança. Sim. Muitas vezes você está empreendendo, mas você não sabe quais são as regras. E aí, algumas pessoas que já passaram por aquilo, elas falam, oh, vocês estão olhando para tal coisa? Ah, não, isso aqui a gente vê lá na frente quando tiver investimento. Não, lá na frente quando tiver investimento, não. Você precisa disto aqui para ter investimento. Para ter investimento. Exato. Entendeu? Então, todos esses timings, eles vão se ajustando ao longo do tempo. Hoje, existe um playbook, existe uma regra de bolo, que se você seguir, dá certo. O que é difícil é ter uma ideia disruptiva que vai transformar o seu negócio. Porque o que é fácil é todo mundo falar, eu quero desenvolver um app. Poxa, mas desenvolver o app para entregar o quê? Né? Coisas que a gente sabe. Para resolver que problema? Para quem? Né? Quem é que pagaria por esse serviço? Então, respondendo de forma objetiva, a gente foi se unindo em novos empreendedores na época, que foi começando a um mentorar o outro para ter um negócio de sucesso. Dentro das suas áreas de competência. Dentro das suas áreas de competência. Lembra a vida pregressa? Antes de ser startupeiro, eu sou conselheiro. Mas antes de ser conselheiro, eu tenho uma vida pregressa. Eu tenho 35 anos de tecnologia. Então é muito forte eu puxar esse negócio que eu conheço e trazer este negócio para uma reunião de conselho. Né? Então, por quê? Porque eu tenho 35 anos de experiência. A gente fala de transformação digital, né? A Lilian trabalhou na IBM há um tempão, a gente vendia a transformação digital junto lá atrás, né? A gente fala de transformação digital de quando não existia transformação digital. Essa é uma palavra que surgiu depois. Sim. Mas a gente vendia o analógico. E disso a gente passou a vender digital. Entre o analógico e o digital, o phygital, ele é uma transformação digital. E a gente veio ao longo do caminho aprendendo que era isso.
Então são poucos hoje no mercado que experimentaram o analógico e conseguiram fazer a transformação, porque sabe de onde vem o analógico, para chegar no digital. Um exemplo disso, a gente hoje tem várias plataformas aqui que fazem assinatura online, né? Nem era possível assinar online. Eu lembro disso. Não era possível assinar online. A gente tentava vender e ninguém acreditava. Falava, mas eu preciso assinar com o mesmo valor de prova, o mesmo valor probante de um cartório. Eu preciso assinar na frente do pessoal do cartório. Cara, e não é isso? Hoje em dia, é difícil você falar, não, eu quero que seja assinado no cartório. Por quê? Porque tudo é digital. Entendeu? Então a gente passou por todo esse processo. Lógico, o mercado e as tecnologias vieram se aprimorando para que a gente conseguisse fazer essa entrega. Olha que interessante que ele trouxe, né? Até estou lembrando do dia da gente num cliente falando sobre a possibilidade da assinatura digital e o cliente achando um absurdo a gente apresentar aquilo. E a gente já tinha a solução pronta ali para poder fazer a entrega. Nossa, eu lembro claramente. E isso facilita hoje. Hoje eu já assinei contratos digital. Sim, hoje. também assino digital. E é uma coisa assim, né? Hoje você consegue assinar um contrato digital via WhatsApp. Sim. Acabou de acontecer. Pois é. Entendeu? Então, assim, tudo isso, ele começou numa jornada lá atrás. Ele começou antes do trabalho cartorial, teve um trabalho político a ser feito para ter essa disrupção, para você poder assinar com o ICP Brasil. Depois do ICP Brasil, ainda teve uma briga muito grande para conseguir contextualizar a assinatura para que fosse uma assinatura digital, não uma assinatura digitalizada. E tudo isso veio acompanhando ao longo do tempo. Quanto tempo atrás a gente tinha processo digital no papel? Pô, não existe mais. O processo é digital, né? E mesmo assim, mesmo tendo acesso a ferramentas, o judiciário está entupido de processo. Então a gente não conseguiu resolver os problemas ainda. A gente digitalizou, mas não resolveu os problemas. Entendeu? Então existem outras coisas para ser feito, por exemplo, plataforma de mediação online. Para quê? Para que a gente não precise entrar no judiciário, para que eu resolva antes de se tornar um processo jurídico. Tudo isso tem tecnologia para. Precisa ter predisposição e vontade de fazer. Não, sem dúvida. E é interessante fazer, deu até um déjà vu aqui, onde eu fui lembrando a gente em reunião lá, levando no nosso tablet. No tablet. Olha, na época da IBM. No nosso tablet aqui, olha, a gente tem essa solução e os clientes achando disruptivo demais para assumir aquilo, né? E hoje em dia é uma coisa assim, muito corriqueira. E o legal de você trazer é que a gente não começou do zero. Total. Tudo que a gente está fazendo são de anos atrás para começar a partir de agora com a bagagem, né? E quando você traz o tema do conselho, ele é muito isso. O conselheiro, eu queria até que você abordasse um pouco, porque hoje as startups também precisam ter conselhos consultivos, onde a gente traz a nossa bagagem, traz a experiência e ajuda a dar o drive para a startup, né? E direcionar ela para um caminho melhor. E é importante que tenha essa trajetória, né? Por exemplo, essa trajetória Corp, ela é importante para ajudar a gente a ter uma entrega para a startup. E eu estou vivendo isso, né? Eu queria que você contasse um pouco mais essa importância da trajetória Corp para uma startup e como que um conselho pode impactar uma startup e ajudar ela nessa jornada. Perfeito. Hoje eu sou o presidente da Conselheiro Trends Innovation, né? Uma associação de conselheiros, nós somos 120 conselheiros e a gente brinca, né, que a gente tem o conselho com algo mais. Por quê? Porque nós conhecemos toda a metodologia e governança que já vem da antiga economia, né? Então quando a gente chama de antiga economia, é antes da pandemia, né? E a gente é preparado para a nova economia. Ou seja, um conselheiro que tem uma visão de futuro, tendência, transformando aquilo em inovação. Então a gente olha as coisas. A gente estava conversando até um pouquinho agora, justamente antes. Falando sobre cool hunting, né? Que você vem dos Estados Unidos, olhou muitas coisas, aqui já tem 17 anos, e eu falei, nossa, como é que você pegou isso lá atrás? É exatamente esse tipo de coisa, né? Como é que você pensa dentro do seu business atual, qual é a próxima chamada? Qual que é o futuro do seu business atual? Porque na nova economia essas coisas estão mudando. E eu acabei de falar para o Pex a seguinte coisa, né? As antigas empresas, ou as empresas da antiga economia, que são decanas, 10, 20, 30, 40 anos, elas têm um baita num problema hoje para conseguir entrar no modelo de venda diferenciado, para entender que o público dela mudou. Entendeu? Toda essa jornada de você mapear o público, de você entender qual é a tendência do seu mercado, o que vai acontecer, você vai ser disruptado. A gente está vendo agora mobilidade elétrica. Mobilidade elétrica, carro elétrico. O carro elétrico tem 2.000 peças o carro inteiro.
né? Tem um carro, a combustão tem 2.000 peças só no motor. E olha lá, Sim. deve ter umas 20.000 peças. Quando você faz uma manutenção num carro a combustão, você precisa mexer no motor. Parar o carro, abrir o motor, é uma questão de 1 semana, 15 dias brincando. Quando você tem um problema desse num carro elétrico, o carro elétrico geralmente tem 4 motores, um em cada roda. Se o cara teve problema no motor, o cara pode ir no lugar, parar, trocar o motor ou trocar um conjunto de roda, tomar um cappuccino, dentro dessa hora ele acabou de fazer a manutenção e saiu com o carro. É muita coisa que muda, entendeu? Então, se a gente não tiver preparado, olhando o futuro, e eu tô falando de mobilidade elétrica porque tudo isso mudou nos últimos 3 anos. Sim. A lei de Moore nem funciona mais pra gente, as coisas não se reciclam a cada 3 anos, 18 meses. As coisas estão se reciclando a cada 3 meses. É muito mais rápido. Né? Então, o que a gente tem visto, né, e aí a visão do conselheiro é exatamente esse: controlar e fazer com que o patrimônio, né, porque a empresa é um patrimônio, fazer com que aquilo tenha continuidade no valor expressivo e tenha garantia do patrimônio, independente de quem está na gestão. Né? Porque muitas vezes quem é dono não está mais na gestão. O dono é uma das pessoas, mas ele não está na gestão. Então tem um gestor, tem um executivo, um C-level, né, que a gente chama de C-suite. Tem alguém lá tomando conta. E se o conselho não tiver olhando, né, e fazendo o controle entre propriedade e gestão, como é que a gente garante que o negócio está indo para frente? Eu tenho uma questão que é justamente isso que a gente estava conversando lá fora sobre ser conselheiro, que eu estava perguntando justamente para o Márcio, qual era onde é que ele me aconselhava a fazer o curso de conselheiro. Porque, junto com isso, a gente está falando sobre ser co-hunter, né? E eu tive a ideia da hub de podcast nos Estados Unidos, como eu falei. Eu estava tomando um banho e eu estava ouvindo um rádio de lá, e lá tem aquelas pílulas de entrevista. Pega um empresário, faz 3 perguntas e vai no comercial de uma coisa e outra. E é muito bacana. E foi nessa que uma pessoa, há algum tempo atrás, nem faz muito tempo, eu estava lá em Salt Lake e eu vi a pessoa dizendo assim: olha, o dinheiro está onde a atenção do povo está. Uhum. Então, pratique a audiência. A audiência é uma coisa que não se cria, é uma coisa que se pratica. Então, daí eu criei a Hub de Podcasts e hoje somos a 3ª maior Hub e vamos nos tornar a primeira esse ano ainda, porque agora a gente até já está com a primeira filial fora de São Paulo, já vai ser aberta esse ano ainda. Isso dentro do processo de estar olhando o mundo como um todo. Agora, eu estou indo até com Lília para a Europa, e de lá eu vou dar um pulinho, como eu falei para você, lá na Tailândia. Porque tá tendo um murmurinho, não quero ainda dar spoiler lá, de algumas coisas que eu tô muito interessado. Então eu vou lá dar uma olhada no que está sendo criado, porque eu quero sim ser o precursor disso aqui no Brasil. Quando você... A pergunta vem, quando você decide investir numa empresa, você agora hoje, olhando para frente, para o futuro, quais são os critérios que você avalia para entrar numa empresa? Porque, como você falou, as coisas mudam a cada 3 meses. Então, a sua escolha ela tem que ser muito mais pontual. Porque antes, digamos que a cada 3 anos se mudava, então você tinha 3 anos para se validar ou não. Hoje, com 3 meses, você já sabe se aquilo ali vai ser tendência, se não vai ser, se vai estar... Então, quais são os critérios que o Márcio analisa para entrar como investidor ou até como conselheiro numa empresa? Isso, bom ponto. Não, eu ia complementar justamente isso. Uma coisa é entrar como conselheiro, outra coisa é entrar como investidor. Pontua essas 2 coisas, porque uma coisa é a tese, que eu acho que é importante, até para quem está ouvindo a gente entender, e o conselho também, porque as 2 coisas, uma delas quem escolhe é o founder, a outra, quem escolhe é o conselheiro, que vai... Exato, então tem essa diferença. Perfeito. Então eu vou falar o Márcio como investidor, né? O Márcio como investidor, ele olha realmente o jockey. Ele olha o jockey e olha quem está junto com o jockey. O que o jockey já fez, né? Por onde ele já passou, aonde ele está, né? O que ele está fazendo, quanto tempo ele dedica para aquele negócio, como é que aquilo está funcionando. Todas essas coisas elas são muito importantes para saber quão tração aquilo lá vai ganhar. Né? Quanto da sua audiência aquele business tem. Aquilo é muito importante. Sim. Então, assim, quanto mais você tiver preocupado, né? Não é aquele negócio do dono da padaria tá na chapa. Né? O dono da padaria ele tem que estar olhando por que o cara passou pela frente da padaria dele, olhou e passou batido. Não fez uma compra. E ele tem que perguntar pro cara, tem que falar,
que você não gostou daquele? Ele falou, não tenho tempo e eu acho que não tem lanche pronto. Se eu tiver lanche pronto, você compra? Você passa aqui amanhã, vai ter lanche pronto. Este é o cara que tem que estar na frente do negócio, que está olhando a necessidade da sua audiência. Então, não é o cara que está dentro da chapa, dentro do motor. Então, muitas vezes, eu procuro conhecer quem é que está entregando aquele produto. Eu não tenho problema que o cara já deu errado. Eu tenho problema se o cara deu errado 2 vezes na mesma coisa. Entendeu? Fala, poxa, o cara é brilhante, mas ninguém consegue trabalhar com ele. Pô, cara, não dá. Entendeu? Porque tem muita gente brilhante, mas ela tem um lugar específico. Quando você é um founder de um negócio e aquilo lá depende muito de você, você é brilhante, mas é uma pessoa de difícil trato, cara, quem é que faz o negócio funcionar? Entendeu? Então, tem que ter jogo de cintura, tem que saber que vai dar errado. Quando der errado, o que você vai fazer? Qual que é a sua alternativa? Sentar, chorar, vamos trabalhar 2 vezes mais, vamos pedir ajuda, entendeu? Tudo isso é um tema importante para você saber aonde você vai pôr o seu dinheiro, né? Como eu disse, buscar informação, conhecer mais a pessoa, muitas vezes namorar, né? Então pegar na mão antes de sair aportando dinheiro. Vamos tentar fazer tal coisa? Deixa eu te apresentar. Você vende tal coisa, estou interessado nisso, vamos experimentar, vamos fazer uma relação aqui de médio prazo, para você ir entendendo como é que aquele negócio funciona. Esse é o Márcio Investidor. Por causa dessa minha tese também, eu não saio investindo em qualquer coisa. Eu procuro as coisas certas para investir. E muitas dessas coisas certas para investir, eu também participo delas, porque eu conheço desse ecossistema. Então, eu invisto em coisas que eu também consigo agregar valor. O Smart Money, então, gente. Você sempre entra, isso é um padrão seu, como Smart Money? Não. Tem dinheiro, tem cash, né? E também Smart Money. Muitas vezes, às vezes tem só cash. Mas eu entro com o Smart Money também. Isso que eu ia perguntar também. Que tem algumas vezes tem só o cash, porque você já acredita que aquela ideia já está muito fechadinha. Dependendo... Vou dar um exemplo, né? Minha esposa é empreendedora e ela tem uma fábrica de pão, né? Chama Ioca Breads. A Ioca Breads, ela vende um produto que é um pão que tem é um banana bread, que a receita dela veio do Havaí, mas elas tropicalizaram, porque uma das sócias dela, a Cleici, ela é indígena. Eu já comi banana bread. Já comi. E aí, ela é indígena e o produto, né, ele é um produto fair trade, porque a gente compra castanha da Amazônia, a gente compra vários produtos de lá, por quê? A gente compra a preço justo para usar na nossa produção e o valor volta, né? Para quê? Para que as pessoas que estão cuidando da Amazônia possam trabalhar e ter um salário digno lá. Tem coisas que a gente não sabe, eles ganham, sei lá, R$6.000 por ano, entendeu? Para fazer toda a parte de extrativismo lá. Cara, é nada. Então o que a gente faz? A gente compra a produção, inclusive paga adiantado para produzir o negócio, a gente compra o produto, produz e faz esse ciclo virar. Isso é um investimento de impacto. Muito. É um total investimento de impacto. Eu quero até aterrizar o que é o tema de investimento de impacto, gente, porque tem investidores, a gente tem algumas formas de investir. Uma forma é investir numa VC, onde você coloca um dinheiro e aí tem os tipos de pools que você vai investir. E tem fundos que fazem investimento de impacto, ou seja, a startup que ele disse agora está fazendo um trabalho onde ela está ajudando a Amazônia. Exato. Então tem fundos que trazem um investimento justamente para isso. Então se você tem uma empresa de investimento de impacto, é bom avaliar o cenário de como você está buscando essa captação. Porque tem fundos que olham dessa forma. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que ela só investe em investimento de impacto. Perfeito. E por que isso é legal? Porque isso está dentro das ODS, está dentro do que você está atendendo, né? O atendimento global, está no trend do que tem hoje para o mundo, né? Para a gente fazer uma transformação para o mundo. E na hora que você investe, por mais que às vezes as margens do investimento de impacto não sejam tão, os múltiplos não sejam tão altos, porque o retorno ele demora às vezes um pouquinho mais, mas você tem ganhos com a sociedade. Perfeito. Então você está colocando seu dinheiro para atuar e rentabilizar, mas também para ter propósito. E é um produto de economia real, né? Eu devia ter trazido para você experimentar, mas eu entrego para vocês, pode ficar tranquilo. Olha! Porque, e o que eu participo? Eu só fui investidor, entendeu? Muitas vezes até pela proximidade, né? Minha esposa que tá lá, então eu não posso nem estar no conselho. Né? Por quê? Porque tem conflito de interesse. Sim. Entendeu? Então, poderia ser tendencioso, né? É um caso onde eu tô só como investidor. Ah, mas não tem uma consultoria em casa, não? Tira uma dúvida, não? Porque em casa... Tem, mas aonde eu poderia ajudar, minha esposa é que faz a parte de finanças.
Tá. Né? Então ela sabe muito mais do que eu. Então tem coisas que eu vou conversar com ela, ela fala, não, mas isso aqui é isso por causa disso. Ah, tem ICMS-ST e tal. Eu falo, opa, isso já não é minha área. Casados há quanto tempo? Não muito tempo. Ah, tá. Eu tô no meu segundo casamento, a gente tá casado há 3, 4 anos. Né? Inclusive tem uma filhinha. Sim, Né, de um ano. graça. Ah, de um ano? De 1 ano. Nossa senhora. Eu tenho um menino de 18 e uma menina de 1 ano. Bacana. E agora a outra parte, né? Que é o conselheiro, né? Uhum. O conselheiro, ele muitas vezes é convidado, esse ecossistema é um ecossistema muito fechado. Então não existe 30% só das vagas, elas são ocupadas por uma empresa que faz um hunting de um conselheiro para uma vaga. O resto, 70% do mercado é por indicação. E a indicação é alguém que conhece alguém. É igual médico, né? Cara, me dá um bom médico para cuidar de úlcera no estômago. Poxa, cara, meu irmão tratou e foi muito bem. Eu também, eu fui... eu preciso de um médico para hérnia de disco. Então você não vai no livrinho procurar um médico que vai cuidar daquilo. Você vai por indicação. O conselheiro é a mesma coisa. Só que tem um outro lado. O conselheiro, ele tem que entender o negócio. Ele tem que agregar, ele tem que se sentir agregar valor. E ele pode dizer um não, porque ele pode ser convidado e não gostar da forma, da atuação, da composição do conselho, do resultado ou do que você está pretendendo com ele. Então, o dono da empresa, ele também tem que se vender para o conselheiro. Sim. Né? Então, não é simplesmente assim, vem aqui ser meu conselheiro. Não, não é assim. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso saber, eu estou indo para um conselho para agregar valor e fazer seu patrimônio crescer. Eu vou olhar o patrimônio, a empresa. Se a gente não consegue, se a gente vê que não consegue fazer isso, a gente nem entra. Entendeu? Então não é porque tem uma vaga que, na teoria, não vou falar que isso aplica para todo mundo, mas o conselheiro ele não precisa daquele dinheiro para viver. Isso é uma das coisas muito importantes. Quando você é um conselheiro de administração, é muito importante que você consiga tomar decisão sem pensar no jeton, no recebimento do pagamento daquele negócio. Por quê? Porque você vai tomar uma decisão idônea olhando o negócio como um todo, não aquela parte de quem está pagando o salário e tudo mais. Aproveitando esse tema de conselho, eu queria que você trouxesse algumas dicas para quem quer começar. Quem quisesse começar em conselho. Por exemplo, eu comecei já tinha assumido uma posição de conselho sem a formação, fui atrás da formação, inclusive fui orientada pelo Márcio Teshima, fiz a formação Trends Innovation e depois assumi mais 2 conselhos. E para mim foi muito importante. Eu queria que você contasse um pouco como é que a pessoa se forma um conselheiro. E mais do que isso, eu queria que você falasse para as mulheres, porque assim, a gente encontra muitos desafios. Hoje eu faço parte do grupo Mulheres em Conselhos, a gente vem se ajudando. Estou em conselhos importantes, no Instituto Êxito, eu lidero o conselho, estou no conselho da Bossa Nova, no conselho de investidores, estou no conselho também de startups. Então eu queria que você ensinasse aqui, porque isso é importante, as pessoas não sabem. E aproveite também, já fala um pouquinho como é a rotina de um conselheiro. Claro. Como eu comecei em conselho, né? Eu comecei em conselho a partir de uma aquisição de uma empresa em 2004, naquele momento. Uma empresa menor que foi adquirida e eu fui passando pelas etapas e caí numa posição de conselho. O que é comum no mercado, a gente estava até brincando aqui, né? O que é comum, e eu vejo que é uma baita de uma pegadinha no mercado. Então eu tenho um executivo que está numa cadeira forte hoje, aí o executivo, por algum movimento da empresa, ele perde a sua posição. Aí ele fala assim, ele tem 2 opções, ou entrar no sabático, né? Então muitas vezes alguém entra no sabático para dar uma realocada na vida, olhar para sua vida pessoal. Sim. E muitas vezes eu escuto falar assim, não, agora eu estou preparado para ser conselheiro, porque agora eu não sou mais C-level. E ele tem uma baita de uma decepção. Por quê? Porque ele não consegue fazer isso. Entendeu? E não é assim. Então você precisa ter uma conduta. Existe uma conduta para ser um conselheiro. Como um mentor de startup. Né? O mentor de startup, vou dar um exemplo aqui, um gancho. Se você é um mentor de uma startup e vem com as suas ideias para dentro daquela startup, você pode mudar a cabeça do founder. Então se você não fizer da forma correta, ele vai começar a se questionar da legitimidade do propósito dele, porque você está colocando coisas na cabeça dele. Isso é muito grave. Você pode fazer com que ele pivote a ideia dele por uma coisa que você está falando. E não é o seu papel fazer isso. O seu papel é dar mais ambiente para ele entrar, entender mais do que é para ser feito, não para você chegar com certezas para ele pivotar. Entendeu? Então é você dar mais amplitude de visão. Então eu estou chegando num nevoeiro, eu estou aqui com
30 metros de visão, dá 100 metros para ele. Entendeu? Dá uma tarefa, vai chegando num outro ponto, né? Então essas coisas são muito interessantes. Deixa eu só fazer um parênteses, você vai continuar hoje Claro. de manhã não, era meio-dia eu estava fazendo uma reunião com uma startup, onde eu faço parte, sou conselheira dela e tenho a participação com Smart Money. Eu tenho participação de equity. E eu estava justamente falando sobre isso. Por quê? Porque eu posso dar o direcionamento, mas quem tem que decidir é o CEO da startup. É ele que tem que ver o que faz sentido ou não. E assim, eu deixei isso muito claro em contrato. Assim, a decisão é sua, eu tô te orientando e tô te dando um norte, mas eu não vou tomar a decisão por você. Então é importante isso do conselheiro, principalmente de startup, nós não decidimos pelo fundador. Até porque essas empresas, elas têm mais de um conselheiro. Seria isso? Muitas vezes não. Depende. Muitas vezes Às não. vezes não. Aí é que tá, a outra parte, você me deu um gancho bom, Ah. porque a outra parte da pergunta da Lilian, ela fala assim, mas como é que começa essa jornada? Aonde que começa? Muitas vezes, você pode começar de uma forma empírica. Todo conselheiro, ele tem uma vida pregressa. Ele é um alto executivo, ele passou por algumas coisas, ele tem um tempo muito valioso, Sim. que ele tem um histórico muito importante. Ele vai se tornar conselheiro daqui pra frente. Esse cara, muitas vezes, eu até brinco, né? Uma brincadeira. Imagina que você tá começando agora. Cara, seja um conselheiro estagiário. Procure uma formação, procure outras pessoas que mentoram em conselho e vá entender a vivência de um conselheiro. Você precisa entender como é essa jornada, qual é a cadência do conselheiro, para você não chegar e ficar colocando um monte de coisa na mesa, que é o que você faria como executivo. Você não é mais executivo. Exato. Cair esse chapéu de que você não é mais executivo, ele é muito importante. E o maior erro que eu vejo hoje ainda é as pessoas quererem tomar decisão como executivo. Então, assim... E também querer entrar na operação, né? Muito. Não tem que entrar na operação. O conselheiro muito. não entra na operação. Você precisa entender do negócio e você precisa poder apoiar. Então, assim, quando você é um conselheiro novo, você tem uma formação e você está buscando experiência, venha para uma startup e seja um conselheiro pro bono. Isso. Venha acompanhar. Traga um amigo seu ou amigos seus que estão... Conheça a startup. Conheça a startup. Veja quais são as características dela. O que ela está precisando. Converse com os founders. Veja o que materiais ela precisa para crescer. A gente está falando de startup, então ela precisa ter um growth. Né? Ela precisa crescer. Precisa não sobrar dinheiro no caixa. Gastar dinheiro de forma correta e dar atração. Por quê? Porque ela precisa virar uma scale-up o quanto antes. Porque senão aquela ideia ela vai pro vinagre. E uma scale-up para quê? Para depois ela ir fazendo rodadas e buscando captação e ir crescendo. Exato. E aí, nesse momento, venha com uma posição de ser um conselheiro que está aprendendo, traga alguém com mais experiência para te ajudar a fazer parte daquilo e participem daquilo em conjunto. Vá acompanhando, vendo como é que isso funciona, né? Então, dentro dessa formação e deste aprendizado, você vai pegando o cacuete. É como o cacuete de qualquer profissão. Uhum. Você precisa estar numa jornada. Não é, poxa, vou chegar mentorando e vou falando tudo que eu acho que deve ser feito. Acontece demais. O C-Level, por ele estar numa empresa forte, com um distintivo gigantesco, ele acha que ele pode falar tudo. Então você dá uma parte para ele, ele vai vir como C-Level, como se ele estivesse na empresa dele falando para você. Se você não tomar cuidado, esse cara não te ajuda. Sim. Entendeu? Ele vai fazer o contrário. Eu estava vendo aqui, eu tenho uma preocupação constante, toda entrevistado que a gente conversa aqui é sempre de muito aprendizado para nós. Entretanto, tem uma coisinha que sempre eu tento puxar de cada qual, porque alguns anos atrás eu fiz uma parceria, ela continua até hoje, anual com uma grande incubadora, acredito que vai ser uma das maiores do Brasil, que é chama-se Black Swan. É um espaço maravilhoso em São Paulo, inclusive eu nunca vi um espaço tão grande, tão equipado e tão bonito, majestoso mesmo, do que uma em São Luís do Maranhão, chamada Black Swan, que é um grande espaço lá, onde o dono de lá, o Wilson Matheus, que tem a segunda maior distribuidora de alimentos do Brasil, e ele dedicou-se a isso, e anualmente a gente faz palestras lá. E
Então eu tive esse convívio com várias startups que em todos os níveis que estão lá. Entretanto, Márcio, uma coisa que eu venho notando, isso me dá uma certa arrelia, sendo bem sincero, é que as startups elas são sempre assim, elas têm umas características muito parecidas. Tem até uma série que agora, que alguns meses atrás eu até comentei com Lília, que é uma série que está no Netflix, que fala da história do Spotify. Então, quando você olha, tipo assim, é meio que igual, assim, a rotina. É um bando de jovens que querem passar aquela ideia de divertido, então vão pro trabalho, aí sempre tem um pimbolinho, ou um videogame, não sei o quê. Então, eu digo assim, a ideia que se vem na nossa cabeça, que se passa por aí. Aí, assim, é o próprio exemplo da série, do Spotify. E todos muito preocupados com a ideia original, o motivo de estar lá. Vamos fazer um aplicativo para isso, isso e isso. E eu não vejo a conversa falando assim, mas o comercial, como é que vamos distribuir isso? Como é que vai ser a venda final? Como é que vai ser a venda, ou ainda que seja B2B ou B2C, mas como é que vai ser a venda final? Ou seja, é toda a energia muito preocupado com a ideação em si e como fazer o melhor pitch para trazer investidores. Ou seja, a forma de monetizar é trazer os investidores. Mas a distribuição é que eu não vinha. Inclusive lá, para até exemplificar bem, teve uma pessoa que chegou, que funcionou como uma espécie de uma conselheira, falou assim, não, mas porque eles queriam entregar música gratuita. Aí a pessoa disse, não, mas e aí? E quem vai investir nisso? Entregar música? É um sonho seu entregar música gratuita. Tem que ter uma parte onde se ganha dinheiro, porque onde é que vai ter o interesse da galera chegar junto? Aí que criou-se a parte premium, né? Que aí você pode escutar gratuitamente, mas se você quiser ter as suas músicas organizadas, sem a adição de comerciais, então tem a parte premium, ou seja, uma parte onde a coisa se ganha dinheiro. Então eu queria saber, porque aqui tá vendo, quando você analisa para você entrar ainda, a parte 2 dessa pergunta, você dá uma olhada, como é que tá a distribuição, como é que tá o setor comercial disso aqui? Você tem essa preocupação já no primeiro momento ou não? Quando a gente faz uma análise, a gente olha tudo, né? Tudo que tem de informação disponível, já desenhada, escrito, rabiscada, né? Quando a gente está falando de startup, nem tudo é processo ainda, né? É difícil ter processo, mas eu tenho ideias e as coisas já começam a rabiscar. Toda essa formalização ela é necessária, né? É o maior ponto? Não, entendeu? Depende do estágio do negócio. Isso. Né? Por quê? Sim. Hoje em dia não tem mais crédito no mercado. Não tem crédito. Então, qualquer um que vai pegar uma startup que tem um cash burn importante, o cara já não vai entrar mais no mercado. Por quê? Porque a história já nos disse que não dá para fazer mais assim. Porque não temos mais crédito. O dinheiro está em outro lugar. Não está voltando para as startups. Por isso que nós estamos numa série de layoffs aí. Por quê? Porque o mercado viu que não consegue mais colocar dinheiro de forma ostensiva para startups que estão em cash burn. Por isso, nós saímos dos unicórnios para os camelos. Por quê? A ideia da startup camelo é que ela consiga viver muito tempo sem água ou sem dinheiro, entendeu? Que ela consiga fazer a própria geração de cash. Então, cash é importante. Então, assim, depende do tamanho do sonho. É 100% isso? Não. Vou dar um exemplo. Há 3 anos atrás, a gente, hoje, né, eu vou falar uma história aqui de engenheiro de obra pronta. Hoje é lindo, né? Mas há 3 anos atrás, você via entrevistas do dono da OpenAI e ele falava, eu não sei como eu vou monetizar. Ele não sabia como monetizar. E ele só inventou o chat GPT-4, que é o que tem hoje aqui, que revolucionou o mundo da inteligência artificial. Quantos bi de dólar vale hoje ele? Quanto de investimento teve? A partir do estudo do GPT, né, da inteligência artificial no modo que é hoje, quantas empresas isso conseguiu construir ao longo dos últimos 3 anos? Cara, inúmeras. Eu acho que é incontável, mas porque nasce uma a cada dia. Há 3 anos atrás, esse cara não sabia nem como monetizar. Ele não sabia como pôr dinheiro para dentro. Tu entendeu? Então, como a gente tem que olhar com o olhar correto no momento. Muitas vezes eu também não vou conseguir olhar aquilo e saber se, poxa, dá para continuar investindo, tendo cash burn? Deixa eu trazer mais gente aqui, ou co-investidores para investir junto comigo. Dividir o risco. Ou fazer um pool
entendeu? E aí sim a gente Sim. fala, a gente vai voltar para outra parte da pergunta, que é mulheres investindo, você faz parte do Pool Ladies, né, da Bossa, não é isso? Sim, eu invisto no Pool Ladies, faço parte da liderança e também no Pool de Inteligência Artificial, também sou Que do é comitê. sensacional isso, entendeu? Por quê? Porque você pulveriza o risco e tem um conhecimento de pessoas aqui Sim, que agrega valor para olhar se aquilo lá está no momento ou não. Porque não é só o meu olhar, é um olhar de algumas pessoas. Entendeu? Então isso pode ser interessante. Então nem sempre, então não é uma regra que tenha que estar dando dinheiro. Entendeu? Agora, tem muitas empresas, Venture Capital, que falam assim, eu quero entrar numa startup, eu quero comprar uma startup que tenha EBITDA margem de 60%. Pô, se eu tiver 60% de EBITDA, eu não quero vender, não quer cara. vender. Tu entendeu? Aí é fácil falar, né? Uhum. Mas eu já vi descrição desse jeito, entendeu? Cara, eu compro até faturamento de 200 milhões com EBITDA de 60. Amigão, eu não quero vender se eu Sim. tiver isso. Entendeu? Eu nem preciso de dinheiro, não tô precisando de dinheiro. Entendeu? É bom olhar, né? Acho que é bom comentar isso com os nossos ouvintes, que isso é um investimento de risco. Por isso eu sempre trago que investir entre 5% até 10% do seu capital em investimento em startup. Por quê? É um investimento de risco. Você está colocando um dinheiro onde você realmente não sabe 100% se vai dar certo. Venture É venture, é uma aventura. É uma aventura, exato. Entendeu? Então, assim, vai dar certo? Nem sempre. Mas uma coisa que você trouxe é a análise. Por exemplo, o que eu faço? Eu tenho a tese, né? Eu até vou perguntar qual que é a sua tese de investimento. Mas, por exemplo, na minha tese, eu olho qual que é o faturamento, se ele tem um faturamento anterior, o que é o MRR, o Monthly Revenue, Recurrent Revenue. Eu olho o LTV, ou seja, os últimos 12 meses, como que teve o faturamento. Eu olho quem são os founders. Na própria Bossa, a gente analisa todos os KPIs, se teve CAC, se tem churn. CAC é o custo de aquisição por cliente. Churn é tá perdendo cliente, quantos e como. A gente olha também se nesse faturamento tem um valor mínimo de faturamento recorrente para analisar, olha a tendência do mercado, olha a tendência do produto e principalmente olha os founders. E uma das coisas que eu não gosto, por exemplo, de investir, não faz parte do meu portfólio, é coisas sazonais. Ou coisas que peçam para eu ser sócia na operação. Isso não, porque eu não tenho tempo. Então eu entro como smart money, mas não na operação. Então, mais ou menos isso são coisas que eu olho. O que você olha? E aí, complementando aí o que você estava falando. Tá. Eu sempre vou pro lado de olhar empresas que fazem um pouco do que eu faço. Então, assim, eu tenho uma tese, eu sempre trabalhei com transformação de negócio. E para transformação de negócio, ter automação, ter processo automatizado e hoje é que a gente chama de hiperautomação. Né? Então, todas as plataformas que ligam coisas, ligam empresas, me interessam. Então, eu sempre olho produtos de alta tecnologia que entregam transformação digital para o B2B. Então, aonde eu consigo olhar este negócio funcionando, eu conheço os dois ecossistemas, tanto de quem usa, quanto de quem compra e vende. Então, eu consigo fazer melhor conexão. Então, aí, além de eu conhecer o mercado e estar próximo do que eu conheço, eu também sei que muitas vezes, eu olhando e vendo a tese de entrega, eu consigo utilizar isso dentro do meu ecossistema. Eu consigo ser o smart money para ela. Sim. Né? Muitas vezes eu nem entro como smart money, entro com investimento e tudo mais, mas como é um negócio de transformação, eu também utilizo aquilo e consigo escalar a empresa por causa disso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, mas é uma bola cruzada que eu vou jogar agora para vocês dois. Na conversa, vocês sempre muito analíticos de vou ali examinar os dados e tudo, mas assim, em qual é o momento, se isso acontece, de você estar aqui analisando os dados da empresa e todo o progresso, mas em qual momento você para de olhar aqui e olha para a pessoa, e eu vou dizer o porquê. Porque você falou sobre olhar o founder, né, para saber qual é o histórico desses. Mas tem alguns founders, historicamente, né, que beiraram a insanidade. Vamos citar 3. Vamos começar com Steve Jobs, porque foi expulso da própria empresa, no entanto, revolucionou o mundo. E vou citar novamente o founder do Spotify, né? Louco de pedra, e vou citar o Mark Zuckerberg, né? Que pelo filme, uma pessoa completamente intragável. Então são 3 founders que mudaram os seus nichos completamente. E, no entanto, enquanto pessoas e founders
completamente intragáveis. Sim. Sim. Né? E aí, É. perderia essa oportunidade? Tipo assim, se fosse o Márcio lá atrás, falando, Eu falando acho, sério, assim, perderia essa oportunidade? Porque- Eu acho que o Márcio não conseguiria entender esses caras. Na época que eles vieram e com a experiência que eu tinha. Hoje, é o engenheiro de obra pronta. Todo mundo falaria, nossa, Steve Jobs, estou dentro. Né? Sim. Eu achava ele muito louco. Eu uso o Macintosh desde muito tempo. Então, quando ele saiu da empresa, quando ele voltou, montou o Four Flavors, né, que eram os iMacs coloridinhos e Sim, tudo mais. sim. Eu sou de toda essa época porque eu vim da indústria da publicidade. Né? Então, Macintosh fazia parte do meu dia a dia. Né? Então, eu sempre gostei. Mas eu sou suspeito para falar. O que eu vou dizer é o seguinte. Ter a lição de casa pronta, então você saber, ter a sua governança, ter seus números, ter toda aquela informação, aquilo lá é ingresso para festa. Sim. Então, assim, você quer entrar para festa? Me traz aquilo como ingresso. Eu vou olhar e aí eu vou ter a chance de te conhecer depois, se aquilo lá for bom. Muitas vezes a gente não pega um founder bom, a gente nem chega num founder bom porque ele não conseguiu fazer a lição de casa dele. E às vezes tem tanta coisa pra gente olhar que a gente não olha aquele prospect daquela forma. Muitas vezes a gente, inclusive, conhece pessoas interessantes que não têm esse negócio, mas a gente conheceu a pessoa antes. Sabe aquele negócio que você... vou dar um exemplo, eu tava num negócio desse de lavar carro, Aquazero, né? No estacionamento do shopping. Cara, o rapaz era um vendedor absurdo, absurdo, absurdo. Eu lembro dele até hoje. O cara fez de tudo, eu não precisava lavar o carro, eu consegui lavar e encerar. Entendeu? De tão cativante que o cara era. O cara era cativante. Entendeu? Então, assim, você via uma pessoa que você falava, meu Deus, eu quero esse cara trabalhando comigo, eu não sei o que ele faz, mas eu vou dar um jeito de pôr ele na minha empresa. Por quê? Porque ele faz muito bem. Quantas pessoas você não enxerga disso atendendo um balcão, atendendo qualquer coisa, entendeu? Ou que você conhece, que é um founder, empreendedor, um cara que vende coxinha na praia. Cara, absurdo. Esse tipo de gente, a gente tem que estar próximo, tem que enxergar ele e conseguir apoiar para que ele chegue no próximo nível. Entendeu? Muitas vezes a gente não tem tempo, né? Por quê? Porque a gente olha um documento, a gente espera que um documento tenha um playbook já para isso. Uhum. Todos esses indicadores, eles fazem parte, né? Então a gente tem que olhar aquilo para ter uma segunda conversa. E aí conhecer os founders e tudo mais. Quando a gente consegue encontrar pessoas ou nos recomendam, e acontece bastante, né? Por exemplo, eu falo, cara, essa mulher precisa conhecer a Lilian. A Lilian falou um negócio muito, muito legal, porque ela é muito empoderada. Quanto de mulher hoje, né, você vê preparada, mulher foda, com PH, PHODA, preparada, mas ela não acredita no potencial dela. O que falta? Entendeu? Às vezes ter coragem e falar, cara, vá falar com a Lilian, vá falar com outras pessoas que já assumiram o risco. Assuma risco. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, a gente que vai se conhecendo no mercado, vem trazendo pessoas. Então, às vezes, cai algum founder muito sensacional, né? E a gente não viu nenhum prospect. Aconteceu isso comigo. Eu invisto numa empresa chamada Engenharia de Alta Performance, EAP, né? E o que ela faz? Ela assessora obras. Só que o que ela faz? Ela criou uma tecnologia para ajudar todo o desenvolvimento da obra, para trabalhar com teoria das restrições, para quê? Para que o construtor, e a gente não está falando de prédio, edificação, a gente está falando de casas de alto padrão, né? Então o mercado dele é completamente pulverizado no Brasil, tem uma alta escala. Só que ele não atendia, ele atendia só como assessoria antes. A gente desenvolveu tecnologia porque eu conhecia a ideia dos caras e tinha uma coisa nobre por trás. Qual que era o propósito dos caras? Os caras falavam o seguinte, cara, a gente quer que o engenheiro que saia da academia, ele consiga ter a dignidade de um salário de engenheiro. Porque o cara gasta 3, 4 mil para se formar por mês e tem um salário de 2 hoje. Ele falou, cara, não, a gente quer que o engenheiro, ele tenha um salário digno. E quanto que é o salário digno? 8 mil. Então hoje um dos propósitos da engenharia de alta performance é ter escalabilidade para pegar um engenheiro que está saindo, estudar mais a metodologia e aplicar, para que ele consiga ser o dono do business dele e fazer esse trabalho incrível, né? Por tecnologia, por treinamento e tudo mais. Falta o final da resposta. A pergunta é,
o Márcio entraria com o Steve Jobs na vida, da vida, o dono o founder do Spotify e o Mark Zuckerberg, se é que, porque você chegou a assistir algum desses filmes? Todos. Então, maravilha. Agora, baseando lá naquilo lá como foi contado. Ó, provavelmente, eu acho que não. Sabe por quê? Porque tem alguns valores, né, que eles se perdem no meio do caminho. É difícil. Tem muitas coisas que a gente acredita e a gente quer estar perto ou não. Eu não gostaria de estar perto de pessoas que têm um perfil desse. Entendeu? Assim, pode ser um milionário, o cara vai dar muito certo. Mas ele vai dar certo com a pessoa certa. Muito provavelmente eu não vou estar perto. Entendeu? Eu vou estar perto de outras pessoas, com outros valores. Entendeu? Então, por isso, eu talvez não estaria com eles. Você é um cliente de algum dos três? Acredito que sim, né? Provavelmente de todos, né? Dos três, Sim. né? Apple, tudo na vida que a gente Sim. usa, né? Quem veio de startup ou de tecnologia, Apple é o must. Né? Então, must have, todo mundo tem que ter. Redes sociais também, né? Então, veio com o Zuckerberg, né? E daí... E Spotify, temos que ter, né? Bom, e agora é a minha vez, né, de falar como é que eu avalio os investidores e os founders da startup para fazer o investimento. Realmente, eu olho sim o relatório, eu vejo a análise de anamnésia, quais são ali as informações que eu tenho dos founders, quais são as informações que a gente tem da startup, os KPIs, o que eles atendem, mas eu gosto de ir pro pitch ali, que a gente fala que é um Shark online, né? Onde a gente avalia quais são as pessoas que estão por trás das startups. Ou à frente mesmo, né? Porque eu acho que por trás é até um pouco diferente de dizer, porque tá à frente, tá colocando a cara para aparecer, para fazer acontecer. Eu gosto, por exemplo, no Puleito, quando as mulheres vêm engajadas, falando o que elas querem fazer, os desafios que elas têm, posicionando muito bem o pitch, trazendo muito bem os números, o roadmap de para onde elas querem ir, o que a solução endereça, tudo isso eu olho. E eu gosto de ver o brilho no olho, eu gosto de ver aquela energia de tipo, cara, eu tô aqui, eu quero realmente fazer acontecer, eu preciso de você. E o preciso de você não é preciso do seu dinheiro, eu preciso de você. Porque na hora que o founder, ele vai olhar um investidor, é o founder que escolhe. Então, eu quero ser escolhida por aquela startup. Então, isso é muito importante, porque às vezes você fala, você tem que avaliar, não, mas aquela startup já me escolheu. Ela já quis eu com ela ali. Deixa eu entender se eu posso estar ali com ela. Então, isso é importante. Então, eu olho tudo isso. Agora, com relação... Pera, você assistiu um dos três filmes? Não, mas eu conheço... Não. Jobs? É muito mas eu conheço um pouco da história deles, mas o filme realmente não. Mas assim, eu acho que o que vocês estão trazendo aqui é um pouco de confiança e credibilidade, ou seja, com relação aos passos que eles tiveram, né? Eu sei um pouco da história do Steve, mas eu realmente não vi o filme. E na hora que a gente olha isso, eu olho o negócio. Eu sou uma pessoa que eu olho como que o negócio pode tracionar. Só que eu olho também se esse negócio não vai me impactar de alguma forma. Se aquele relacionamento não vai me prejudicar mediante alguma coisa que não faz sentido para mim, que não está de acordo com o meu caráter, que não está de acordo com as minhas características. Olha o gancho. Eu falei que não e ela falou que sim. Esse tipo de conversa, ela tem que ser franca. Então, quando a gente está num processo de conselho, sim, são duas pessoas com olhar diferente, né? Ou mais três, poderia você também dar a sua resposta, né? E por quê? Porque nós três estamos divergindo entre nós, mas a gente tem que olhar em conjunto e saber o que é melhor para o negócio. Sim. Exato. Só que assim, eu Entendeu? vou olhar esse Porque valor... eu posso mudar minha conversa dependendo da análise dela. Exato. Sim, mas é bacana isso, é verdade. Entendeu? Sim. Porque assim, ele infringe algum valor que pra mim é importante. Às vezes ele é uma pessoa dura, arrogante, tudo, mas ele traz resultado. Então, peraí, se ele traz resultado, deixa eu ver o que eu posso ponderar. Não, ele infringe valores que não faz sentido pro que eu não acredito, aí eu vou avaliar e ver se faz sentido estar ali ou não. Mas não pode fazer errado, não pode prejudicar o próximo, não pode inferir ali de, eu tô puxando o tapete de alguém para eu passar para uma próxima fase. Mas às vezes a pessoa ela tem uma postura meio arrogante que assim, até isso, o investidor, o mentor, ele pode trabalhar, ele pode acabar orientando. O que não pode é ter falta de caráter. Tem falta de caráter, para mim não faz sentido, porque poxa, não faz sentido, não vibra comigo. Mas às vezes a pessoa mais dura, mais empoderada ali, mais colocada de uma forma um pouco difícil, às vezes é difícil tolerar. Mas peraí, vem cá, senta aqui, vamos colocar a sandalinha da humildade, vamos trabalhar tem junto formas aqui. De fazer isso funcionar. Exato, tem formas. Óbvio que nem tudo é negócio. E isso é muito claro para mim, porque uma coisa que eu acredito na vida é jornada.
Então eu tô aqui para fazer as pessoas irem para um próximo nível, evoluírem, né? E partindo do pressuposto que no final deles pode ser até doido, né? Mas não estão rasgando dinheiro. Eles querem ir para o next Todo level. mundo. Então senta e vocês se entendem numa conversa. Então assim, não, tu diz, bota a sandália da humildade porque eu quero mesmo que você. Vamos conversar aqui frente a frente, né? Exato. Uma coisa simples, né? Estamos enxergando. Ó, todos aqui na mesa queremos fazer chegar no próximo nível, certo? Certo. Sim. Temos um problema atitudinal seu que é recorrente. Você reconhece? Reconheço. A gente consegue ter uma forma de conseguir controlar isso? Conseguimos. Às vezes contratual até, inclusive, até para falar o seguinte, ó, você é um excelente idealizador, mas para a condução do dia a dia não é mais você. Então, se a gente chegar aqui num acordo que tu não vai mais ficar à frente, tudo bem? Você continua como founder, mas a gente coloca um executivo para dar essa atração? Muitas vezes acontece. Entendeu? Então, são conversas duras, lógico, né? Ninguém quer deixar o filho pro outro cuidar, né? Mas, às vezes, o negócio precisa daquilo. Exato. Só que isso é consensado, entendeu? Precisa ter, às vezes os perfis são diferentes, né? E é por isso que existe uma área chamada Open Innovation. Na hora que você pega uma pessoa com perfil, outro perfil, outro perfil, outro perfil, outro perfil, e dali acaba surgindo alguma coisa que realmente vai acontecer e vai transformar. Só que, de novo, só não pode ter falta de caráter. Ter falta de caráter não vai andar comigo. Agora, se você é duro, se é chato, se é mala... Eu não tô com você aqui, ó. Sobrou, tá vendo? Mas eu sou Brincadeira. Eu sou Brincadeira. Eu sou conversável. Não, é que uma vez ele virou pra mim e falou, Lili, a gente tá dando certo. Normalmente eu não dou tão certo assim com as pessoas. Falei, porque eu sou uma pessoa flexível, eu foco no resultado, Pex. É isso. Não foi? Diga-se passagem, Isso é estamos importante. tendo excelentes resultados. Diga-se passagem. Gente, mas o tempo voou. Nossa, divertidíssimo. E a gente Muito legal. tem que agradecer aqui a presença do Márcio Teshima. Um prazer estar aqui com você. Obrigada, Pex. Eu que agradeço. Quero também agradecer a você e dizer que é uma quebra, inclusive até de conceito, pensar que a gente pode estar falando de um assunto assim, que em teoria tão cheio de conceitos e palavras difíceis, como falar de startups, e ainda assim ser assim, didático, ser divertido, trazer esses assuntos para ver como é bacana assim. A gente é aquela tal história, né? Imagino que isso aqui seja um conselho, até as coisas mais difíceis se consegue falar num determinado clima de entendimento. Não é Sim. verdade? O diálogo existe quando eu falar uma coisa e você entender. Se eu vier aqui com um monte de jargão e de você não entender, não tivemos diálogo, né? Então, a gente tá aqui para fazer esse negócio funcionar. Mesmo se a gente consensar que não tem que ter nenhuma palavra na moda, a gente vai fazer sem a palavra na moda. Mas nós vamos buscar o objetivo para fazer a entrega feliz. E eu vou pra casa agora assistir os 3 filmes que só saber a Eita, história não meu adianta, Deus. hein? É isso aí. Gente, fechamos aqui o podcast Startupcast. Obrigada pela presença, a audiência de vocês e acompanhem que logo mais tem mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.